me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais e hoje a gente vai falar de barraco. Ai, ai, barraco! Ai, quebra! No mundinho das relações internacionais essa semana só se fala de uma coisa, galera. O tapa que a mulher do Macron deu na cara dele saindo de um avião. Bora assistir esse momento? Mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, ativa o sininho e se você quiser se tornar um apoiador e patrocinar o meu trabalho, além de ter acesso a conteúdos exclusivos, o link tá aqui na descrição, beleza? Parou! Eu estou concorrendo na categoria Curiosidades do Prêmio iBest e eu quero muito o seu voto, cara. Ah, Martina, mas eu tô com preguiça, demora muito. Eu vou te mostrar que não demora. O link pra você votar em mim tá aqui embaixo, eu vou te mostrar. O link que tá aqui embaixo vai te levar pra essa página e pra vocês verem que eu não tô logada. Eu vou ter que logar pra mostrar pra vocês que não demora nem um minuto. Cliquei aqui em sim, selecionei meu e-mail, um momento, sim senhor, e pronto. Votou, acabou. E é só fazer isso uma vez por dia, gente. Ó, não deu nem um minuto, não foi? É rapidinho. Eu quero muito seu voto, eu quero muito ganhar esse prêmio. Eu já concorri ano passado, só que eu descobri muito tarde, não consegui fazer campanha. Então, bora votar. Já votou? Já votou? Então, bora pro vídeo. Beleza, abrindo a porta do avião, ele tá o Macron. Nossa, gente do céu. Vocês viram o tamanho do tapa que ele tomou? Olha, olha, olha. Replay. Lá vem, pou. Meu Jesus Cristo. Realmente o negócio foi feio, né? O assessor presidencial descreveu o ocorrido como apenas uma briga de casal. E outro membro próximo a Macron, em uma declaração à AFP, relativizou o acidente, falando que foi apenas um momento de descontração entre o presidente e a primeira-dama. Que descontrações são essas, né, galera? Gente, essa não é a primeira polêmica que esse casal se mexe não, tá? A Brigitte, a primeira-dama, é 24 anos mais velha que o Macron. E é ex-professora dele. Eles se conheceram em 1992, quando o Macron tinha 15 anos e ela 39. Tem nome pra isso, mas eu não vou falar porque senão o YouTube derruba o meu vídeo. A primeira-dama foi professora de francês e latim do Macron quando ele estava fazendo o ensino médio em uma escola no norte da França. Ele foi colega de classe de um dos filhos da Brigitte. Enquanto ele estava escrevendo uma peça em uma aula que ela lecionava, os dois acabaram ficando próximos e se encontravam todas as sextas-feiras fora da escola. Quando os pais do Macron perceberam que ele estava tendo, essa intimidade com a professora, eles mudaram ele de escola e mandaram ele para Paris para terminar os estudos. Mas ele manteve o contato com a professora e disse para ela, e quem disse isso foi a própria Brigitte, tá? Em uma entrevista recente. Ele disse: "Você não vai se livrar de mim. Eu vou voltar e vou casar com você." Eu acho que se eu tenho 39 anos e um aluno de 15 me diz isso, eu chamo os pais dele e não caso com ele de fato. E eles casaram em 2007, quando o Macron tinha 29 anos e ela 54. Não, isso é bizarro, desculpa. Porém, galera, essa não é a única polêmica que os políticos internacionais se metem, obviamente. E a gente vai falar sobre algumas dessas polêmicas no vídeo de hoje. O primeiro deles foi um caso entre o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e Monica Lewinsky, que na época era estagiária da Casa Branca. Em 1998 veio à tona esse caso extraconjugal, entre o presidente e a estagiária, que na época tinha 20 anos. Belíssima, né, gente, inclusive. Muito bonita. E ele parece o Humpty Dumpty do Gato de Botas, né? Infelizmente, todos os presidentes dos Estados Unidos sofrem de uma seríssima crise estética. Clinton inicialmente negou a existência desse relacionamento sob juramento, o que depois levou ele a acusações de perjúrio e obstrução de justiça. Inclusive, ele sofreu um processo de impeachment pela Câmara dos Representantes, mas foi absolvido pelo Senado. A diferença de idade deles também é absurda, galera. Ele tinha 52 e ela 22 anos. Esse caso voltou à tona recentemente porque ela foi em um podcast bem famoso lá nos Estados Unidos, que é o Call Her Daddy. Eu adoro esse podcast, inclusive. De acordo com ela, a maneira certa de lidar com isso era ele simplesmente ter dito que aquilo não era da conta de ninguém e renunciar ao cargo, mas não foi o que aconteceu, né? I think that the right way to handle a situation like that would have been to probably say it was, nobody's business and to resign. E a imagem do presidente ficou manchada
pra sempre depois disso. Outro cara que é figurinha carimbada quando a gente tá falando de polêmicas dos políticos é o Silvio Berlusconi, da Itália. Esse cara, gente, foi até difícil separar só uma polêmica dele. Então eu não separei só uma, eu separei algumas. Inclusive, a minha fonte foi uma matéria, Silvio Berlusconi, os 9 maiores escândalos do político. 9! Ele foi o ex-primeiro-ministro da Itália e teve envolvido em acusação de corrupção, fraude fiscal, as festas Bunga Bunga, é sério, não sou eu que tô inventando esse nome, foi ele, que envolvia simplesmente vender menores de idade. Se é que vocês me entendem. Ele era tipo o P. Diddy da Itália, entendeu? Era isso que ele fazia, mais ou menos. E detalhe, esse caso veio à tona lá em 2010 porque o próprio ex-primeiro-ministro ligou pra polícia pedindo a liberação de uma marroquina de 17 anos que havia sido presa em Milão por suspeita de roubo de joias. E aí, o que ele fez? Virou pra polícia e falou: gente, vocês não podem manter ela presa aí, não. Ela é parente do presidente do Egito. E a prisão dela pode levar a uma crise diplomática, né? Cara, era maluco. Não preciso nem dizer pra vocês que ela não era nada do presidente do Egito, né? Ela era uma dançarina do ventre que tinha suspeitas, né, daquela palavra com P, que eu não posso falar aqui no YouTube. E ela alegou ter recebido $10 mil do político italiano nessas festas Bunga Bunga. É ridículo. Bunga Bunga, horrível. Ai, que horrível, a gente falando de um assunto super sério. E ele foi condenado, tá, por supostamente ter pago a jovem de menos de 18 anos por serviços de sexo, né? Mas o veredito foi anulado numa apelação do político. Lembrando que esse negócio aí de vender o corpo na Itália, pode não, tá? Ele também prometeu aos jogadores de um time de futebol italiano um ônibus cheio de trabalhadoras do sexo. Ele disse pra eles em uma coletiva de imprensa: encontramos um novo técnico. Ele é bom, charmoso, gentil e capaz de incentivar os nossos rapazes. Mas estou acrescentando um estímulo extra. Como eu disse aos rapazes antes, se vocês vencerem qualquer um dos times de ponta, eu pego um ônibus cheio de para ir ao vestiário de vocês. Lembrando, esse negócio na Itália é crime! O cara era primeiro-ministro. Além disso, ele foi condenado por fraude fiscal em 2013 e enfrentou diversos outros processos. Esse aí, graças a Deus, o Demo já levou, né? Ele já não está mais aqui nesse plano, entre nós. Então a gente pode falar à vontade. Mas me fala aí nos comentários qual desses escândalos você acha o pior. Inclusive, chuta quem foi a primeira pessoa a lamentar a morte dele quando ele morreu. Putin. Inclusive, essa era uma das 9 polêmicas que tava no artigo. O Putin foi o primeiro, ele morreu, o Putin, ai, gente, era uma pessoa tão boa. Aí nós vamos pro John Profumo, que é o primeiro de 2 políticos do Reino Unido que eu escolhi pra essa lista. E, gente, essa fofoca, ela é muito grande, porque ela tem vários personagens, tem um triângulo amoroso, espião russo, enfim, nem russo, soviético. Uma parada bizarra e eu vou contar pra vocês. Em 1963, o John Profumo, que era secretário de Estado da Guerra do governo britânico, mentiu à Câmara dos Comuns sobre um relacionamento com uma mulher chamada Christine Keller. Mais ou menos a história da Mônica que a gente viu lá no Bill Clinton. A única questão é que essa Christine, ela era uma modelo que tinha supostamente ligações com espiões soviéticos. Galera. Em 1961, o John Profumo, ele conheceu a Christine em uma festa. E eles iniciaram um breve caso extraconjugal, né? Porque, é claro, o chifre tá sempre metido nesse tipo de coisa quando se trata de político. Só que o ponto crucial desse escândalo é que a Christine também estava se envolvendo supostamente com um cara chamado, e eu vou ter que ler o nome dele, que é muito difícil, Yevgeny Ivanov, que fazia parte da Força Naval Soviética. Isso, obviamente, levou a sérias preocupações sobre a segurança internacional do Reino Unido, que na época era abertamente contra a existência e, enfim, hegemonia da União Soviética. Já que, claro, o Profumo, ele tinha acesso a informações sobre segurança e defesa britânica sensíveis e sigilosas. A possibilidade de que esses segredos tivessem sido vazados ou que o Profumo fosse vítima de chantagem da União Soviética tornou-se uma questão de Estado, gente. Tá vendo? O cara foi meter um chifre na mulher dele, ó.
se ferrou. E apesar dele ter inicialmente negado, as provas começaram a aparecer como loucas. E a sua carreira política foi encerrada abruptamente. Ele se retirou da vida pública e passou o resto da vida se dedicando a trabalhos de caridade. Ah, que pessoa boa, né? Que querido. O escândalo também, gente, abalou profundamente o governo na época. A mentira do Profumo ao parlamento, que teria dito que não tinha tido nada de inapropriado, né, com a Christine, foi vista como uma traição à confiança pública e minou a autoridade do governo. E o primeiro-ministro da época acabou renunciando ao cargo em 1963. E detalhe, ainda tinham alguns rumores, né, de que a Christine, ela não seria apenas uma modelo que teve um caso extraconjugal, ela também seria uma trabalhadora do sexo. Você vê, gente, como pode essa coisa estar atrelada a todos os escândalos políticos que existem, né? E aqui está uma foto deles. Mais uma vez, uma mulher belíssima com um cara que parece o Humpty Dumpty. Como pode, né? Nossa, ele é feio, hein? Agora, galera, a gente tem mais um político do Reino Unido, né? Mais um político britânico, mas esse é um pouco mais atual, né? Muita gente sabe quem ele é, a gente viveu aí no governo dele, que é o Boris Johnson. O primeiro escândalo já é esse cabelo dele, né? Que pariu, que cabelo horroroso. O ex-primeiro-ministro enfrentou diversos escândalos, tá? Inclusive também um caso extraconjugal, além de uma conduta assediadora com outras políticas ali da Câmara dos Comuns. Mas o mais significativo, acredito eu, que levou à renúncia dele foi o escândalo de Partygate, que foram nada mais nada menos festas clandestinas que aconteceram durante o lockdown da Covid-19 em 2020. Isso é inacreditável. Festas essas que iam contra as diretrizes que o próprio governo dele estabeleceu de distanciamento social. Vazaram algumas fotos da festa, né, da suposta festa na época. Esse cabelo dele, minha Nossa Senhora, parece um pinto molhado, coisa horrorosa. Ele disse que nenhuma norma teria sido descumprida durante essas festas, mas depois que saiu essas fotos aí, vídeo e tudo mais, não teve jeito e ele acabou renunciando. E é isso aí, galera. Os políticos se envolvem em mais polêmicas do que as subcelebridades, né? Esse é o mundo em que a gente vive. E me conta aqui embaixo qual escândalo faltou. Dá pra gente fazer, eu acho que umas 500 partes desse vídeo, tá? Porque o que não falta é escândalo em política. Se você gostou, não esquece de dar o like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho e conferir o link do meu Apoia-se que tá aqui embaixo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bora votar. Já votou? Já votou? Então bora pro vídeo.